Mais uma vez tenho o privilégio de chegar até você com o nosso programa Profetizando Vida. Faz anos e anos que todos os dias temos anunciado a mensagem do Evangelho. A palavra profetizar não significa apenas antever o futuro, é mais do que isto, é uma proclamação. E dentro dessa proclamação há algo tão especial. A vontade de Deus é que todos venham a conhecê-lo, todos. Deus não faz acepção de pessoas, de forma alguma. Deus é tão maravilhoso, bom, misericordioso, fiel, mas acima de tudo, Ele tem um desejo tão grande no coração que todos o conheçam. Jesus Cristo diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ninguém, nenhum ser humano, deve ficar sem o privilégio de conhecer quem é Jesus e sem conhecer também o modo que pode experimentar a salvação tão maravilhosa que Ele oferece. Mas nós estamos vivendo um tempo tão maravilhoso. Há poucos anos atrás, até bem poucos anos, não existia tanto um ministério voltado para alcançar um grupo de pessoas, os surdos. Os surdos formam também espécie de uma nação. Muitas vezes nós achamos que a nação é apenas o Brasil, a Argentina, Estados Unidos, o Paquistão, o Afeganistão. Não, nação é um povo, é um povo. E aparentemente os surdos se integram de uma forma, eu posso dizer assim, bem peculiar, porque eles precisam ser alcançados. A palavra do Senhor diz aqui em Mateus 18, 28, a partir do 18, ele proclamando para todos, dizendo assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho em todas as nações. Em outras palavras, existe essa nação chamada os surdos. E este mês agora, o mês que estamos vivendo, o mês de setembro, é chamado o mês do surdo. Por causa disso, nosso coração se volta para focalizar muito essa nação, os surdos. Aqui em Lagoinha, faz já cerca de tantos anos, 29 anos atrás, foi um peso tão grande no meu coração para que os surdos pudessem também conhecer as maravilhas do Evangelho, pudessem conhecer quem é Jesus, pudessem ser salvos, pudessem ser edificados na fé. 29 anos que nasceu o Ministério Efatá aqui na Igreja da Lagoinha. Foi para nós um grande desafio, mas nós falamos: vamos pagar esse preço. Queremos ver os surdos experimentando a graça do Pai. Precisamos vê-los ouvindo a palavra do Senhor. E de que maneira? Deus trouxe alguns irmãos. Trouxe o pastor Ronildo para estar aqui ajudando. E veio. E começamos a estabelecer esse ministério, Efatá, que é aquela palavra que Jesus disse àquele surdo: Efatá, abre-te. E aquele ouvido que era entupido, não ouvia, não era que era entupido, ele não ouvia nada, ele passou a ouvir. Isto, os surdos vão ouvir. E há 29 anos iniciamos o ministério. E eles começaram a chegar, foram chegando, mas chegando não para a Igreja da Lagoinha simplesmente, chegando para Jesus, experimentando a salvação, experimentando o perdão, experimentando a vida eterna, experimentando a alegria de viver uma mensagem, a mensagem do Evangelho. E o que começou a acontecer? Algo tão celestial. Eram preparados, eram batizados, alguns deles começaram a estudar até teologia, e o ministério foi se estendendo, e hoje pelo Brasil afora.
Que alegria ver em todos os lugares. Hoje nós estamos percebendo o coração de Deus se alegrando tanto em ver os surdos ouvindo a palavra de Deus através dos sinais, das libras. E hoje, o próprio governo, você pode perceber que todas as mensagens que o presidente faz, em tantos lugares, tem sempre que um intérprete agora de surdos, para que todos possam ouvir a palavra do Senhor. Esta é a mensagem central do Evangelho. Por isso que o Senhor disse, de uma forma tão grande, para irmos. Mas a palavra diz, eles precisam ouvir. E nós temos visto isso durante tantos anos. Também aqui na Lagoinha, na Rede Super, tantos programas têm a interpretação também com sinais para que os surdos possam celebrar, possam cantar, possam adorar o Senhor, possam, acima de tudo, terem seus nomes escritos no livro da vida. E esse mês, chamado Mês Amarelo, mês de setembro, nossa oração é uma, que todos os surdos possam conhecer quem é Jesus. Hoje, eles não são mais segregados, eles estão em posições tão altas, fazem os cursos, fazem universidade, formam assim, pessoas são preciosíssimas, mas antes eram chamados assim, deficientes, isso e aquilo, eram tão separados, mas hoje essa inclusão veio, porque essa inclusão veio pelos braços de Jesus, ele abraça a todos, Deus não exclui ninguém, e a vontade dele é exatamente essa, que todos possam conhecer quem é Jesus. Sabe por quê? Conhecer Jesus não é simplesmente para ouvir, mas podem ver. A palavra diz de uma forma tão grande que as pessoas hoje, normalmente, ouvem com os olhos. É tão interessante isso, porque eu falando com você que não é surdo, eles vão ver Jesus, vão ouvir Jesus através dos seus atos. Como que você trata a sua família, como você pensa, seus relacionamentos, as pessoas que têm a graça de não serem surdos, mas os surdos ouvem com os olhos. É tão interessante isso. Quando eles veem você demonstrando amor, demonstrando misericórdia, é um silêncio, mas os atos falam muito mais altos. Por isso que nesse mês, exatamente no dia 26 de setembro, ainda está bem lá na frente, eu queria convidar você para participar de uma forma muito bonita de um momento. Teremos um culto de ações de graças aqui na Igreja da Lagoinha. Dia 26 de setembro, temos um auditório lindíssimo, chamado Ágape. É um auditório, assim, muito nobre. E nós queremos fazer algo tão precioso para os surdos. Queremos, assim, abraçá-los, queremos não apenas dar um beijo, ainda que é tudo de longe por causa da pandemia, mas nós queremos dizer para eles o quanto eles são amados. Dia 26 agora do mês de setembro, dia 26, nós estaremos celebrando esses 29 anos do Ministério Efatá. Então será não é dia 26 não, é dia 26, dia 25. Dia 26 é o dia do surdo. Dia 25 é que nós vamos ter esse culto. Será num sábado, na capela, às 19h30. Então é bem fácil. Esse salão chamado capela é lindíssimo, fica bem ao lado do templo, às 19h30. Dia 25, às 19h30, todos são bem-vindos. Por quê? Porque nós lembramos, esse mês agora de setembro é o mês do surdo. Por isso, nós precisamos tratá-los, não como diferentes apenas, não é nada disso. São todos iguais, mas de uma forma tão grande. Precisamos de uma forma tão bonita,
guardar no coração isso. Algumas famílias que têm um membro da família que é surdo, muitas vezes pensam assim, não, ele é inferior, ele é deficiente. Não, isso ficou lá atrás. Lá atrás ficou esse sentimento. Hoje é bem diferente. Sabe por quê? Porque hoje, de uma forma tão grande, Deus promoveu algo que há poucos anos atrás não existia. Essa inclusão tão maravilhosa. Todos são amados. Na Bíblia, João 3,16, o Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas a Bíblia diz também, a palavra do Senhor, como crerão se não há quem pregue? Como as pessoas vão crer se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se você conhece alguém que é surdo, se aproxime, chegue. As pessoas precisam conhecer Jesus. É só Jesus que traz sentido para a vida. E você que não é surdo, mas que não tem Jesus Cristo ainda na sua vida, não o tomou ainda como seu Senhor e Salvador, ou você que um dia andou com Ele, mas se afastou, este é o momento de você considerar essa verdade. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de voltar para o Senhor. É verdade que nessa pandemia as pessoas estão assim, com muito medo. Medo talvez da morte, medo disso. Muitos que têm no catálogo da vida parentes que morreram pela Covid, amigos. Mas agora estamos vivendo um tempo, essa situação vai acabar. Vai acabar. E a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. É tempo realmente de voltar-se para Ele. Não apenas os surdos, todos precisam conhecer Jesus. Todos precisam experimentar essa graça da salvação, do perdão e da vida eterna. Quero abençoar a você. A vida é bela. Não é mas se eu sou surdo, a vida não é bela. Se eu sou surdo, eu sou inferior. Não tem nada disso. Quem diz quem você é, não é você. Não são as pessoas que dizem quem você é. Você é o que Deus diz que você é. E Deus diz que você é amado, querido, muito, muito amado e querido dele. Então, guarde no seu coração esta verdade. Eu termino o Profetizando Vida de hoje, abençoando a sua vida, abençoando o seu coração, para que você possa continuar tendo essa alegria de viver com Ele, para Ele e para a glória dEle. Lembrando que você sempre será bem-vindo em participar de uma das igrejas da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte, pelo Brasil afora e já em tantos países. Que sobre você e sobre a sua casa continue repousando a bênção do Senhor, porque ela só enriquece e não acrescenta dores. Traz alento, traz paz, traz vida e, acima de tudo, a graça tão maravilhosa da salvação em Cristo Jesus. Que Ele te fortaleça para que você possa viver cada dia experimentando o renovo dEle. Porque Ele disse, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Tome posse dessa verdade, descanse nessa verdade e desfrute de tudo que você ouviu e passe para outros também, que vale a pena conhecer Jesus. Como diz um colega meu, sem Jesus não tem sentido para viver. Sem Jesus, a vida não é vida. Sem Jesus, não há paz, não há alento, não há certeza, não existe salvação,
não existe absolutamente nada.